que a gente está fazendo no Campeonato Brasileiro já é definitivamente histórico. Eu sou Gabriel Amaral, não estou hoje no meu cenário, né, porque, vocês sabem, eu estou passando por uma reforma elétrica aqui em casa e meu estúdio ainda está sem luz, então estou aqui na cozinha americana, que chama isso daqui. Enfim, aqui dentro de casa. Amanhã eu vou lá pro escritório, porque é do lado do quarto de Murilo, então se eu falar lá agora de madrugada, são 3h50 da manhã, eu vou acordar ele. Então deixa o seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal e a gente vai falar um pouquinho de Fluminense, cara. Porque e não só de Fluminense, mas de chance de rebaixamento, de prognóstico para Libertadores, tudo aqui nesse vídeo. Deixa o like aqui embaixo e se inscreve aqui no canal e passa lá na Fute Fanatics, ó. Essa camisa aqui eu peguei lá, ó. Cadê o patrocínio aqui, o Superbet, o Betano? Pra galera que gosta de camisa sem patrocínio, peguei lá, é personalizada da Germancano. Não vou levantar aqui agora pra mostrar pra vocês, mas personalizei ele com um cara que já fez 3 gols no Campeonato Brasileiro e tá em busca da artilharia do Brasileirão. Lá na Fute Fanatics o cupom é Jornada10. Eu vou deixar o link aqui embaixo para todas as peças do Fluminense. Você pode ir lá, tem peças em promoção, tem peças de lançamento, camisa rosa, essa camisa que é atual, que é a tricolor, a camisa 3, tem tudo lá, beleza? Vamos lá, cara. Eu vou abrir aqui só para... Eu fiquei brincando bastante, né? Mostrar a tabela para vocês. E por que eu vou mostrar a tabela? Porque eu já brinquei um bocado falando, cara, você tem que imprimir essa tabela desse Campeonato Brasileiro, deitar com ela, botar ela na porta da sua geladeira. Na 11ª posição está o Fluminense, com 36 pontos e 30 jogos. Não tem jogos a mais do que a galera de trás. Tem até do que o Atlético e o Cuiabá, mas não passam a gente. Gabriel, você não está sendo ridículo falando isso sobre 11ª posição? Pô, cara, eu até posso estar sendo para algumas pessoas, porque sensos ridículos são coisas pessoais. Mas, pô, cara, vem comigo aqui numa coisa. Eu tava dando umas olhadas em tweets meus ali do mês de julho e eu achei uma que acho que quando a gente ganha 2 jogos seguidos ali, vitória contra o Palmeiras, alguma coisa assim, eu fui e publiquei o seguinte: senhoras e senhores, eu tenho o prazer, a satisfação, a felicidade de anunciar que nós estamos brigando contra o rebaixamento. E não tinha um pingo de ironia nessa frase minha. Porque eu estava falando de um cenário onde, deixa eu mostrar aqui, a tabela antes mostrava isso daqui, ó. A tabela do Campeonato Brasileiro, na 15ª rodada, que foi a rodada que a gente voltou já tinha acabado de perder, meu filho, tinha 7 pontos em 15 jogos. A gente nessa rodada aqui tinha, só para vocês terem uma micronoção, a segunda, terceira pior campanha da história do Campeonato Brasileiro nas 15 rodadas iniciais. E aí, quando a gente avança um pouquinho e vai para, sei lá, rodada 19, e o Fluminense já ganhando algumas partidas seguidas, estava na 17ª posição com 17 jogos, pô, eu tava feliz já que a gente estava disputando para não cair. Porque antes disso, na 15ª rodada, não estava nem disputando ali para não cair, a gente estava só morrendo. E aí, quando eu abro a tabela atual e eu vejo que o Fluminense, o time que foi rebaixado, o Fluminense foi rebaixado no Campeonato Brasileiro 2024. E sem nenhuma manobra jurídica, como alguns outros times já fizeram, o Fluminense subiu no mesmo ano. É praticamente isso. A gente esteve rebaixado, gente. Então, comemorar essa 11ª posição não é diminuir o time. Sabe o que é diminuir o time? Você não comemorar vitórias e você ignorar os problemas que te levaram àqueles 6 pontos em 13 jogos, 7 pontos em 15 jogos. Ignorar isso é tornar isso normal. E aí esse é o problema. Então, primeiro ponto é isso. A gente tem que comemorar essa 11ª posição. Dito isso, antes de eu passar para a Libertadores, a gente vai conversar nessa semana, até o jogo contra o Vitória, a gente vai conversar sobre rebaixamento, sobre Sul-Americana e sobre Libertadores. A gente vai ter que ter essas 3 conversas. Nesse momento, eu diria que só da Sul-Americana é uma conversa normal. A da Libertadores e a do rebaixamento é um delírio. Mas vem comigo aqui sobre rebaixamento, tá? O Fluminense, atualizei a classificação planejada. O Fluminense, lembrando, eu estou com um cálculo de 43 pontos, escapando do rebaixamento. O Fluminense venceu um jogo contra o Atlético Paranaense, foi a 36, precisa de mais 7.
faltando justamente 8 jogos. Era uma vitória contra o Atlético que já estava na conta, por isso o Fluminense fica só com 3 pontinhos de sobra mesmo. Vai agora enfrentar Grêmio em casa, esse jogo possivelmente no dia 2 de novembro. Vai enfrentar o Internacional fora de casa, esse jogo possivelmente no dia 8 de novembro. Mas principalmente enfrenta o Grêmio em casa, o Criciúma em casa e o Cuiabá em casa. Precisando ganhar esses 3 jogos, estaria livre do rebaixamento. Claro, tem os outros jogos, que é o que pode possibilitar ali algo mais positivo para a gente. Já no olhar que a gente faz para o Atlético Paranaense, que foi o outro time que jogou contra a gente ali, que está na briga, né, que jogou agora atualizando esses cálculos, o Atlético perdeu os 2 jogos que estavam na conta perder. Qual que é a questão para o Atlético? Vamos voltar aqui naquela tabela que eu tinha colocado. Olha a 15ª rodada, onde estava o Atlético Paranaense. O Atlético era na 15ª, deixa eu ver aqui, na 15ª, exato. O Atlético era 6º colocado com 25 pontos. Olha nesse momento, 29 rodadas, ou seja, ele jogou 14 vezes e ele fez 6 pontos em 14 jogos. Consegue ser uma campanha pior do que a do Fluminense fez lá no início do campeonato. O Atlético está despencando. Então essas 2 derrotas que eu colocava aqui como relativamente normais, 2 jogos fora contra times que estão em ascensão, elas são normais só no cálculo frio para escapar do rebaixamento. Porque eu olho para o futebol do Atlético Paranaense e eu não consigo vislumbrar que eles vencem 3 das próximas 4. Mesmo sendo o Atlético Goianiense em casa, o Vitória, que está na parte de baixo, em casa, e o Cruzeiro em casa. O Cruzeiro entre jogos de Sul-Americana, né, da semifinal. Eu não consigo vislumbrar isso. O Atlético Paranaense está no rodamuinho. E aí é aquela situação. Se não ganhar o Cruzeiro, vai dando adeus à Série A de vez mesmo, tá? Porque aí vai ter que ganhar para recompor esse jogo ou São Paulo fora, ou Bahia fora, ou Atlético Mineiro fora. Então, assim, o Atlético Paranaense se colocou numa situação preocupante demais para o torcedor deles. Tá? 12 pontos que eles precisam fazer e mesmo tendo 9 jogos, eu não consigo achar facilmente 12 pontos para o Atlético, não. A verdade é essa. Dos outros times não mudou nada, né? Hoje eu diria que as maiores chances de serem rebaixados vai ficar com o Atlético Paranaense, Cuiabá, Atlético Goianiense. E essa última vaga, o Red Bull Bragantino vem forte, mas tem uma tabela fraca. O Juventude talvez seja o meio termo. E, enfim, Corinthians e Vitória têm subido de produção. Vai cair um time aí, qualquer um desses que cair vai ser surpreendente. Mas, enfim, vamos ver quem cai. O fato é que o Fluminense, como eu falei, está aí por 2 vitórias e um empate, ou 3 vitórias, e tem essas 3 vitórias bem acessíveis, como diz um pastor amigo meu, falando, quando falar acessíveis aí, a gente conseguir escapar desse rebaixamento. Só que a gente vai ter que falar, não tem boa, né, de rebaixamento. Como eu falei, o jogo contra o Vitória é crucial. A próxima rodada, só para falar aqui de rebaixamento, a próxima rodada, nos cálculos frios, o Fluminense joga fora de casa com Vitória. Eu não botei ponto nessa rodada, tá? Lembrando sempre, não é o meu palpite. É o mínimo que a gente precisa fazer para não ser rebaixado, tá? Ou seja, a gente pode perder para o Vitória lá, que ainda dá para escapar tranquilamente. A gente não vai entrar para perder. Na próxima rodada, essa do final de semana, a gente tem não está esperando ponto nenhum. O Criciúma não está esperando ponto nenhum. O Red Bull Bragantino não está esperando ponto nenhum contra o Botafogo, fora de casa. O Criciúma está esperando 1 ponto contra o São Paulo, né, em casa. Né? O Juventude não está esperando ponto nenhum contra o Flamengo. Já o Atlético Paranaense espera uma vitória. O Vitória espera vencer a gente em casa. E o Corinthians espera vencer o Cuiabá. Ou seja, é uma rodada que os adversários da parte de baixo são mais fortes são mais fracos, são mais possíveis de serem vencidos do que os times que estão um pouco de cima. Deve ter um remeleixo nessa tabela. Vamos ver como é que vai ser nesse final de semana, mas é provável que essa não seja uma rodada boa para o Fluminense. Mas, claro, é um confronto direto, o Fluminense pode ir lá e ganhar do Vitória. Falando agora sobre Sul-Americana, rapidamente, por quê? A Sul-Americana, neste momento, já tem garantido um G13. Né? Hoje a Sul-Americana vai do 7º ao 12º. E já está garantido porque, como a final da Copa do Brasil é Atlético Mineiro e Flamengo, os 2 times vão ficar ali entre os 12 primeiros. Então a Sul-Americana vai abrir uma vaga a mais até 13ª posição. Hoje, com o Atlético Mineiro metendo 3-0 no River Plate no jogo de ida da Libertadores, se encaminhou totalmente a classificação para a final. Há um indício de que a gente possa ter, né, eu diria com um bom percentual hoje, de um campeão brasileiro, que se tiver a gente torce para ser o Galo, obviamente.
a vaga na Sul-Americana subiria para 14. Na Sul-Americana tem o Corinthians, tem o Cruzeiro, mas esses ainda não jogaram a semifinal. O Fluminense ir para a Sul-Americana, eu diria que é quase uma consequência de escapar do rebaixamento. No cenário de hoje, eu diria que é normal que o Fluminense se classifique para a Sul-Americana. Agora, tem muita gente fazendo conta de Libertadores. O Fluminense pode chegar a 60 pontos nesse campeonato. Mas se você for um pouquinho prudente, só um pouquinho, você bota a derrota contra o Inter e derrota contra o Palmeiras fora de casa e ganhando o resto todo. Né? A sequência do Fluminense. Ganhando Vitória fora, ganhando Grêmio em casa, Fortaleza em casa, Criciúma em casa, Atlético Paranaense fora e Cuiabá em casa. Perdendo só para o Palmeiras e para o Internacional. Com esses pontos a gente vai a 56. Tradicionalmente, 56 pontos dá uma vaga na Libertadores. Resta saber se, no caso, por exemplo, se o Atlético Mineiro ganhar a Copa do Brasil e o campeão da Libertadores for o Peñarol, se o Atlético Mineiro vai estar nesse grupo de cima para abrir mais vagas. 56 pontos, a gente vai brigar pelo 7º lugar. Então há uma chance, mas a gente tem que fazer um campeonato melhor até do que a gente vem fazendo mais recentemente. O cálculo da Libertadores é isso. A gente ainda precisa evoluir para pensar em Libertadores. Vou repetir o que eu falei no início. Nesse momento, quando você olha os cálculos, você olha o futebol jogado e olha os adversários e todo o cenário, é um delírio a gente falar de Libertadores, mas é um delírio mais aceitável do que antes dessa vitória contra o Atlético, e é um delírio a gente falar de rebaixamento, mas é um delírio que a gente tem que ficar de olho para não dar merda. Pelos cálculos, os cálculos inviabilizam a classificação para a Libertadores hoje, porque o futebol do Fluminense é de quem vai pontuar muito, é um time muito seguro, é um time que está voltando a conseguir fazer gol, pelo menos nas partidas, constantemente, está conseguindo sair zerado das partidas na parte defensiva. Então, o futebol do Fluminense é o futebol de alguém que pode chegar ali a 55, 56 pontos, é fato. Mas o cálculo é muito ingrato porque você tem que ser quase perfeito para fazer isso. Por outro lado, na zona de rebaixamento é exatamente o inverso. Se o futebol do Fluminense mostra que ele tem total capacidade de fazer os pontos que faltam para a gente poder escapar, os cálculos mostram que se o Fluminense ratear, ele está brigando de novo lá embaixo. Só para a gente poder fechar essa análise de tabela aqui, vale deixar claro uma coisa, tá? O Fluminense tem 36 pontos e mais do que a diferença para o Z4, que hoje é de 4 pontos, né, até o Corinthians que tem 32, mesmo se o Atlético Paranaense ganhar esse jogo atrasado dele, a zona de rebaixamento, o corte vai ser 32 aqui com vitória. Mais do que esses 4 pontos, a diferença de 5 posições é o ideal para o Z4. Por quê? Porque se o Fluminense perder sábado para o Vitória não vai passar o Fluminense. Mas o Criciúma vai precisar pontuar no seu jogo contra o São Paulo para o Fluminense ser 12º, isso perdendo o jogo. O Grêmio vai precisar pontuar no seu jogo. O Grêmio pega quem agora na 31ª rodada? O Grêmio enfrenta o Atlético Goianiense. Vai precisar pontuar contra o Atlético Goianiense para o Fluminense virar 13º. O Red Bull Bragantino vai precisar pontuar, não, vai precisar ganhar isso daí. O Botafogo, atual líder do campeonato, para a gente virar 14º. E o Juventude vai precisar ganhar o Flamengo no Maracanã para a gente virar 15º. E isso sem contar que o Corinthians não passa. Ou seja, olha todos os resultados que tem que acontecer para a gente ficar a 2 da Z4. Então, mais do que só a diferença de pontos, o Fluminense tem que tentar se manter, pensando na briga contra o Z4, com muitos times abaixo de si. É torcer contra a Vera, tá? Na próxima rodada, hoje tem Vasco, aliás, amanhã, né, tem Vasco e Cuiabá. É um joguinho bom pra gente torcer pro Cuiabá, bota mais um time na briga, mas freia o Vasco que tá aqui na frente. Pensando em Libertadores, não acho isso uma imprudência. Mas pensando aqui na próxima rodada, o jogo do Fluminense é na abertura da rodada, né? Junto com o Grêmio, Atlético Goianiense, Flamengo, Juventude, Palmeiras e Fortaleza. São os 4 jogos que acontecem no mesmo horário. Então a gente meio que já vai ter mais noção ali para poder secar os outros times já do resultado do Fluminense. Fato é que, eu vou repetir o que eu falei na abertura, o que o Fluminense está fazendo neste Campeonato Brasileiro já é histórico. O Fluminense esteve comparado ao Avaí de 2019, e que fez 20 pontos no campeonato, e isso na 15ª rodada. E comparado a Chapecoense de 2021, que é o pior time da história do Campeonato Brasileiro, que fez só 15 pontos. Na 15ª rodada, praticamente na metade do campeonato, o Fluminense estava sentado na rua só com esses dois. As companhias do Fluminense eram a Chape de 21, o Avaí de 19. E nesse momento, o Fluminense faz uma campanha de alguém que
num delírio, pensa em Libertadores. Então, é sim histórico. Não é histórico como aquela de 2009, porque aquela teve contornos épicos, eram os últimos 10 jogos, a gente precisava daquela sequência, etc., aquela sequência invicta histórica. Essa foi bem mais consistente, começou bem antes. E pode, se naquele ano, por exemplo, a gente escapa uma posição acima do Z4, um desespero total, essa campanha agora pode colocar a gente, deve colocar a gente, inclusive, numa competição internacional e já bem mais estruturado para o ano que vem, sem precisar daquela arrancada maluca. É histórico já o que está sendo feito dentro de campo pelo Fluminense em 2024. Seja histórico, para a gente lembrar e nunca mais repetir o que a gente fez naquelas primeiras 13, principalmente, rodadas, né? Porque nas 15 já é o início da transformação ali, as 2 primeiras rodadas com o Mano, mas principalmente naquelas 13 primeiras rodadas, a gente aprender que quando se critica muito, é porque tem alguma coisa mesmo errada. A gente aprender que quando se relaxa muito e está se apontando relaxamento, ninguém está jogando contra por si só. E a gente entender também que time que ganha e não é cobrado, trata o time que está jogando, time no caso dos jogadores, né? Jogador que ganha e não é cobrado, relaxa e trata o time que ele está jogando como um time pequeno, que aceita ganhar uma vez e nunca mais ganhar. Eu bato nessa tecla desde janeiro. O Fluminense não ganhou em 2023 a Libertadores dele. O Fluminense ganhou a sua primeira Libertadores. E nenhum jogador diretamente deu a Libertadores para o Fluminense. O grupo deu, a torcida e etc. E se algum jogador se acha tão importante a ponto de cagar e andar para poder achar que deu a Libertadores, o jogador tem que ser esquecido da torcida do Fluminense, porque a gente tem que olhar para o futuro. O primeiro semestre foi todo de um relaxamento, de todas as áreas, seja desde direção, desde time, comissão técnica e até, de certa maneira, da torcida. Porque os poucos que levantavam o dedo para falar, gente, essa campanha no Brasileiro não é aceitável. Era uma enxurrada de críticas de, não, olha a Libertadores, já recupere, etc. E olha, quase que a gente chegou a jogar a Série B do ano que vem. Então vamos ficar o aprendizado, porém, ficar a memória positiva de que, se com 15 rodadas a gente tinha 7 pontos e estava sentado com o Avaí e Chapecoense, com 30 rodadas, 15 rodadas depois, o dobro de tempo, a gente está em 11º, falando até de, quem sabe, uma pré-Libertadores no ano que vem. Se você gostou desse vídeo, você assistiu até o final, você gostou do vídeo, né? Deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal, tamo junto, até a próxima. Valeu!